Olá a todos! E aí, boa ou não? Espero que todos estejam muito bem. Hoje vamos iniciar uma aula mais reservada, tá? Ao pessoal aí semestral, pessoal mais frequente dentro do nosso CT de treinamento. E esse período agora estamos entrando numa questão mais de instrutoria, né? Passamos diversas técnicas, formatação de treinamento, como se situar mediante diversas situações de combate. Claro, evidente, aqui no nosso canal a gente tenta tirar a maior parte das dúvidas das pessoas, né? E essas dúvidas geralmente não são da técnica de combate em si. Muitas vezes são dúvidas pessoais, comportamentos. Por isso que aqui na nossa plataforma você vai ter mais informações, tanto teóricas, como às vezes algumas coisas práticas, mas o nosso caminho tem nos ensinado que vale muito mais a pena a gente ouvir, a gente aprende muito mais ouvindo as palavras, entendendo, se aprofundando, do que simplesmente apenas aplicando, batendo um saco de pancadas. Porque eu penso sempre assim, a partir do momento em que você conseguir mudar sua forma de pensar, sua forma de pensamento, seu comportamento mediante as coisas, tudo vai mudar na sua vida, tá? É normal, a maioria das pessoas que procuram o nosso canal, procuram o nosso treinamento, sempre as pessoas que procuram um tipo de defesa, geralmente elas estão com dúvidas, geralmente elas estão em busca desesperadamente, muitas das vezes, de uma técnica que venha a ser a salvação da sua metodologia. Muitas das vezes as pessoas estão em busca de uma solução rápida e muitas das vezes também essas pessoas elas querem apenas carimbar com um carimbo de veracidade a técnica que ela mesma já possui. Às vezes já tem uma determinada habilidade, algum tipo de conhecimento trazido com os anos da sua experiência, mas isso é notório. Nós sabemos que existem muitas artes marciais, existem muitas metodologias e formas de se aprender uma luta. Mas eu queria trazer a atenção para vocês aqui, que estão comigo treinando, iniciando a nossa metodologia. Eu queria iniciar essa parte de instrutoria, mostrando mais ou menos a minha linha de pensamento, por que eu penso desse jeito, tá? E durante os anos da minha vida, muita coisa mudou em questões ao que se ensina, ao que se pensa em termos de artes marciais, ao que se pensa em termos de autoproteção. Por que não dizer no termo de sobrevivência em meio urbano, sobrevivência em situação de crise? Por isso que de agora em diante você não vai ver eu aplicando técnicas extraordinárias e tal, porque a habilidade real da sobrevivência não está numa técnica de luta, não está em uma técnica de combate especial. Está na sua forma de pensamento, na forma em que você transmite esse pensamento para o outro, tá? Muitas das vezes as pessoas vêm com uma ideia... não, eu vou aprender essa técnica de combate com facas, defesa pessoal, combate militar. Muitas das vezes com o requinte de se auto-superar, né? Mostrar-se superior em algum tipo de padrão. Mas você como instrutor, você que está entrando agora nessa visão de ser um instrutor de artes marciais, de uma metodologia, eu queria que você entendesse uma coisa. Seja muito mais do que um instrutor. Tente ser mais do que um instrutor, aquela pessoa que você chega na academia, vai dar para aquele aluno o que ele quer, não é verdade? Sempre, muitas das vezes, os alunos quando chegam na academia, eles chegam com um pensamento. Eles querem ver o melhor do que aquele professor, aquele instrutor pode dar. Então você vai perceber que na maioria das vezes um professor bom, se ele quer realmente ganhar aquele aluno, a primeira coisa que ele vai dizer é: bota a luva na mão, sobe no corte, sobe no ringue, enche de exercício, deixa o cara morto de treinamento. Aí aquele aluno sai feliz da vida,
achando que encontrou o mestre ideal para aprender. Mas depois de um tempo, você vai perceber isso, a maioria dos alunos percebem isso, que aquele aluno, que aquele professor, aquele mestre, aquele instrutor de lutas táticas defensivas, seja como for, ele não é muito diferente de outros existentes. Porque um soco é um soco, um chute é um chute aqui em qualquer lugar. Todo mundo cai com um chute, todo mundo pode desmaiar ou morrer com um soco. Alguns são mais rápidos, outros são mais lentos, mas mais eficientes. Outros são menos eficientes, mas são muito rápidos. E isso você vai achar em todos os lugares. O caminho de cada instrutor sempre vai ser diferente do outro. E se um caminho de um instrutor, ou a forma de um instrutor instruir sempre é diferente, imagine os receptores, imagine as pessoas. A primeira coisa você como instrutor deve fazer quando está diante dos alunos ali, principalmente os meus instrutores, que geralmente, pessoas que treinam comigo e se tornam instrutores de táticas defensivas, geralmente esse indivíduo acaba se tornando um instrutor em áreas militares, policiais, em área de segurança pública ou privada, e até mesmo, no melhor dos casos, se torna um agente de proteção pessoal, no qual que eu tento focar muito as habilidades da defesa pessoal, especificamente para pelos agentes, né? Para os agentes, um agente de proteção pessoal. Geralmente eu gosto que bote esse foco, eu gosto que tenha essa visão na cabeça de que você não está treinando apenas para proteger ou para se autoproteger, mas sim proteger a outra pessoa. Eu sempre digo, os alunos que são meus alunos sabem, que eu sempre digo que a melhor forma de você perceber quando você está limitado na sua técnica é quando você se põe no lugar de um agente de proteção pessoal. Você está protegendo alguém muito importante e você precisa analisar todas as circunstâncias de situações para poder se proteger e proteger a equipe e proteger também o VIP, né? Desse jeito, nessa forma, fica mais fácil o agente ele perceber os pontos falhos, porque é o que nós passamos como pessoas comuns todos os dias, é que nós não percebemos os pontos falhos. E um dos grandes erros é achar que um outro está tomando conta de você. É que a polícia vai vir na hora que você chamar, é que o ladrão, o bandido, o meliante, ele vai ter medo de você porque você está com uma arma exposta ou com uma farda. Esses são os pontos falhos. Pontos que no qual deixa você vulnerável a uma eminente situação, ao eminente ataque, justamente porque você simplesmente relaxou. E quando você relaxa, geralmente nessas situações de segurança pública ou privada, ou mesmo na situação de OPP ou ADPP, acompanhamento, defesa e proteção pessoal, o erro principal é quando você relaxa, pensa que já sabe, pensa que já conheceu de tudo, e de repente vê um garoto de 10 anos e fala: "Oi, tudo bem?", abre a blusa e explode. Então, colocando essa alusão bem dramática, você percebe que você tem que adquirir muitas informações. Segurança é informações. Então você tem que aprender diversas coisas. Claro, evidente, você vai passar a sua vida inteira com medo, totalmente maníaco, né, por segurança, achando que você é uma pessoa que está sendo perseguida toda hora, todo instante e tal, e que todo mundo é seu inimigo. Não é bom viver desse jeito. Mas quando se trata de treinamento, quando se trata de eu estar preparado, existem algumas ações necessárias para que você, como um agente de proteção pessoal, um segurança, eu sempre digo dessa forma segurança porque eu estou me referindo muito a pessoas que trabalham armados, né? No momento em que você trabalha armado, todos os perigos do mundo estão ali te rodeando. E você precisa ter um treinamento específico, ou a sua própria arma, ela vai ser usada contra você. E a surpresa é, vamos dizer assim, que a surpresa ele é o ouro principal
a relíquia principal do meliante. O criminoso, ele sempre consegue antecipar, muitas das vezes, a nossa carga de treinamento, a nossa carga de percepção de perigo. Porque o criminoso, ele já está pensando no ato, ele já está agindo na ação, né? Por exemplo, uma pessoa que quer roubar uma casa, ele já rondou aquela casa diversas vezes. O dono da casa, por a casa nunca ter sido roubada, ele de vez em quando relaxa, abre a porta da garagem com mais tranquilidade, fica na beira da calçada, deixa a janela aberta. Ninguém nunca entrou e nunca vai entrar. Esse é o pensamento que se tem. E voltando aqui ao termo de você que está sendo agora lecionando, estudando para ser um instrutor, a primeira questão é a avaliação, né? Como você vai avaliar as pessoas que estão ali buscando o seu nível de conhecimento. Não adianta, porque você vai ter que ter uma metodologia que possa alinhar todas as pessoas. Se você for dar aula apenas a uma pessoa, não tem problema. Se você dá aula apenas a uma pessoa, você consegue concentrar a mentalidade naquela pessoa ali e ali você distribuir os níveis de conhecimento necessários de acordo com o que aquela pessoa precisa. Mas quando você já está com um certo grau de conhecimento, até mesmo de fama, começa a vir 5, 10, 20, 30 pessoas para vir treinar com você, exige uma mentalidade um pouco mais diferente, uma mentalidade um pouco mais avançada. Você precisa fazer uma anamnese de forma geral e para poder distribuir aquele conhecimento, aquela linha de pensamento que você vai elevar aquelas pessoas. Mas como eu falei antes, o mais importante não é você ser apenas um instrutor. Esse é o foco principal, sabe? Não é você apenas querer ser um instrutor para uma pessoa, ensinar apenas uma luta. Você só será uma a mais ensinando uma forma de violência a outra pessoa. Então, o ideal é que você seja de verdade um mestre. E ser um mestre de verdade para alguém é não ensinar a violência apenas. Eu uso, por exemplo, vou estar me pondo aí nessa situação, porque eu, por exemplo, eu nunca gostei de ensinar a violência às pessoas. A violência, ou digamos, a parte brutal da luta, da técnica, eu sempre treinei de forma apenas a preparar minha mente e meu corpo para o que possa vir futuramente. Mas o ideal é que sua mente esteja aberta a um determinado nível, a um determinado ponto, onde você possa expelir esse tipo de ameaça. Por isso que uma das regras, uma das nossas leis de treinamento, a gente fala aprender a fazer para não precisar fazer. Muitas das vezes as pessoas ficam dizendo, pô, mas como é que é isso? Como é que eu vou aprender a fazer para não precisar fazer? Simples. Você aprende a técnica de luta, mas observe se realmente você quer chegar àquela finalização, aquele termo final. É realmente ferir uma pessoa, matar uma pessoa que você quer? A partir do momento que você começa a entender que aprender artes marciais, quando a gente fala que aprender artes marciais é o controle do corpo, é o controle da mente, é porque é verdade. Você aprende uma arte marcial, ou pelo menos você deveria aprender uma arte marcial, para expelir as ameaças, para que você não fosse apenas uma ovelha indo para o abatedouro sem ter como se defender. Isso sim é viável, você ter um conhecimento marcial. Simplesmente esse conhecimento vai te elevar, fazendo com que você se torne uma pessoa melhor, uma pessoa mais atenta a tudo que acontece na sua vida. Mas você, a partir de agora, que está entrando dentro de uma instrutoria, ou pelo menos, quando eu falo instrutoria, eu estou me baseando em você estar treinando em um período de 6 meses de treinamentos, combates diversos. Chegou a hora de você entender realmente como o controle da sua própria personalidade, do seu próprio eu, é super importante quando você chega nesse ponto
Porque você vai encontrar diversas pessoas que vão atrás das suas técnicas marciais, mas eles, na verdade, eles precisam muito mais do que aprender a lutar, muito mais do que aprender a defesa pessoal. Porque a defesa pessoal, ela não é baseada apenas em luta, em eu estar preparado 100% para uma ameaça. Defesa pessoal é eu ter a minha mente controlada, é eu ter a minha mente atenta. E estar atento, muitas das vezes, é você estar presente. É você estar presente no seu eu, descobrir principalmente se aquele local, aquele ambiente é adequado para você ou não. Se você está tendo uma visão mais espiritualizada da coisa ou não. Se vale a pena realmente eu fazer aquela defesa, realmente correr atrás do meu prejuízo de forma agressiva e vingativa. O quanto de bom isso vai ser para mim. Por que eu estou falando isso? Para a gente finalizar, pelo menos essa parte aqui da nossa iniciação. Eu, por ser um praticante marcial de longa data, eu sempre pratiquei, eu sempre treinei. Mas eu posso dizer para você que 90% de tudo quanto é ameaça que pode ter surgido, que surgiu na minha vida, eu não deixei ela se criar. Eu não deixei ela acontecer. Porque eu sempre antecipava todo tipo de problema. Você consegue antecipar as ameaças. Já notou que, por exemplo, muitas das vezes, por você estar pensando muito em combate, muito no treinamento, arrisca ali, em ser um cara, sempre melhor, sempre estar buscando desafios e tal. Por você ser desse jeito, sempre vai aparecer novos desafios. Você vai ganhar, vai fazer uma luta muito boa contra um determinado oponente, aí daqui a pouco chega uma outra pessoa que é melhor do que você, aí você começa a tremer na base, naquela dúvida, mas o teu ego não deixa você perceber que você é um humano normal e também pode perder. Então você pega e quer lutar também de novo, você fica toda hora. O ser humano tem esse problema, porque toda hora ele está tentando provar para alguém alguma coisa. E esse é um ponto falho. Esse é um ponto negativo, onde ele simplesmente vai se perder. No momento em que você tenta provar a todo instante, a todo momento, de que você é diferente, de que você é especial, de que seu treinamento foi melhor, você não é, nem nunca será um mestre de verdade. Você deve buscar o equilíbrio, o caminho do meio em todos os momentos. Porque o mundo não está para disputas marciais. Hoje existe uma diversão, uma certa ficção em cima dos MMA, em cima das lutas competitivas, onde você é criado desse jeito. Você é criado a pensar, você é doutrinado a pensar de que você pode ser o número 1 por causa muitas das vezes do dinheiro. Eu, na minha adolescência, eu lutei por pura necessidade. Eu tinha uma grande necessidade de aprender, de ser bom, porque eu precisava daquele dinheiro, porque se eu ganhasse, ganharia um dinheiro bom que daria para sustentar a minha família, pelo menos durante um período. E se eu perdesse, também ganharia um prêmio de participação. Então, para mim, na época, com 15, 16, 17, 18 anos, até meus 18 anos, eu vivia em academia, vivia em centros de treinamentos. O pensamento era esse. Só que você cresce, você chega a um determinado ponto, onde você observa que você só briga se você quiser. Você chega a um ponto onde você observa que você só vai ficar disputando com outra pessoa a sua força somente se você quiser. Se você quiser realmente estar constantemente entrando em provas, mostrando se você é bom ou não, você consegue provar isso com muita tranquilidade sempre quando você não cresce, sempre quando você não acha, não encontra o seu caminho. Por isso que eu digo que a primeira técnica boa de um instrutor estar treinando e inicialmente deixar claro para os seus alunos é que a busca para a autoeficiência, a busca para ser o ser superior, o mais rápido, o mais forte, é um caminho que depois do poder vem a perda do poder. Quando você entender e descobrir que você não consegue, nem nunca será uma pessoa tão boa assim para um outro, você sempre terá que disputar com alguém, você sempre estará em disputas. Quando você perceber que você é só mais um
no meio de um mar de pessoas que treinam, utilizando-se somente da sua parte irracional. Brigar, disputar por status, isso faz parte do ser animal. No entanto, o único que está sempre à disposição a matar para isso é o ser humano. Então, nós, de um jeito ou de outro, somos mais animais do que os próprios animais que consideramos irracionais. Então, a partir do momento que você é um instrutor que está buscando a sua instrutoria, você deve ensinar as pessoas a raciocinar. Quando você começa a raciocinar marcialmente, você começa a entender por que depois do poder vem a perda do poder. Eu aprendo a fazer para não precisar fazer. Esta é a primeira instrução de hoje.